Olá, revisãozinha de química orgânica. Vamos lá. Então, quando a gente pensa em orgânica, a gente já pensa nos seres, em nós, no meio, tá? E inorgânica, meio. Então, os compostos orgânicos estão presentes em nossa vida diária. O álcool comum, álcool. Etanol, o vinagre, ácido acético, tá? Então, todos eles têm a presença do carbono. Por quê? Química orgânica, estudo do carbono. O petróleo. Nossa, lembra do petróleo? A origem, parte de fossilização de animais marinhos, plâncton, tá? Que passou anos e anos e anos, ou melhor, milhões de anos, solterrado sob determinada umidade e pressão, obtém-se o petróleo, que possui vários derivados após a destilação fracionada, produzindo gasolina, produzindo graxas, óleo diesel, tá? Ah, vamos ver aqui, parafina, nafta, vários, que vai aumentando a quantidade de carbono dentro da escala de fracionamentos. Ainda na pré-história, tais substâncias eram utilizadas pelo homem para a produção de calor, para a realização de pinturas nos corpos e em cerâmica e desenho nas cavernas. Ou seja, a gente tem vários vestígios antigos da utilização, tá? E da extração desses produtos. Desde os alquimistas no século XVI, as técnicas para extração de substâncias foram sendo aperfeiçoadas. Ou seja, o limão extrai-se ácido cítrico, das gorduras animais, a glicerina, dentre outros, né? Bergman, em 1777, introduziu a expressão, ou seja, a divisão da química orgânica e inorgânica. Ou seja, ele dividiu a química. A partir que os compostos orgânicos, substâncias extraídas dos organismos e inorgânicas do reino mineral. Justamente houve uma distinção de Bergman em 1677, onde ele disse o seguinte: a concepção de que um simples composto orgânico não poderia jamais ser sintetizado pelo homem. Haja visto que para a produção desses compostos seria necessária a existência de uma força vital que somente existiria nos organismos vivos. Assim, Berzelius propôs a teoria da força vital, ou simplesmente vitalismo. Inorgânico, origem inorgânico, orgânico, origina orgânico. No entanto, em 1828, as pesquisas em química orgânica foram ampliadas a partir de Robert Holen, que sintetizou cianeto de amônio a partir de um aquecimento e produziu ureia, ou seja, cianeto, uma substância inorgânica, obtendo assim uma substância orgânica, quebrando a teoria da força vital. O conceito atual de química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono, lembram lá do início? Denominados compostos orgânicos. Ou seja, nós somos constituídos de carbono. Nossos carboidratos, nossos lipídios, vitaminas, tudo são constituídos de carbono. Existe um pequeno grupo de compostos que contém carbono, mas são estudados na química inorgânica, por não apresentarem certas características comuns aos compostos orgânicos. São chamados de compostos de transição. Quem são eles? O cianeto de amônio, o gás carbônico, que pertence aos óxidos, tá? E o ácido cianídrico, ok? Cuidado com esses três. Propriedades gerais. Então, existem tipos de ligação, tá, entre essas cadeias, que podem ser simples, duplas, ou seja, ligações simples, ligações duplas, ligações triplas. Os compostos orgânicos são moleculares, ou seja, eles realizam ligações covalentes. Não existe uma ligação, tá, iônica, porque existe um compartilhamento entre esses elétrons que mantém esses compostos unidos. Por isso, os compostos orgânicos não são bons condutores. Lembre que as substâncias inorgânicas elas são boas condutoras, as orgânicas não. Ok? E aí você tem um desenho, né, de um dióxido de carbono, promovendo o quê? Ligações moleculares, ou seja, covalente, ocorre um compartilhamento desses elétrons. Carbono pertence à família 4A e o oxigênio 6A. Então você percebe que ele promove ligações covalentes normais. Assim ele era 4, passou a ser 8, se estabilizou, e o oxigênio era 6 e agora apresenta 8, ou seja, a regra do octeto.
O ponto de fusão, o ponto de ebulição e a estabilidade térmica apresentam baixos pontos de fusão e ebulição, por serem moleculares, é lógico. Só lembrar, né? É um açúcar, com a atração entre suas moléculas reduzida devido à ausência de cargas elétricas. O açúcar é orgânico e o sal é inorgânico e apresenta maior estabilidade térmica. Então, se você aquecer o açúcar, ele derrete. O sal, não, tá? Devido suas ligações são mais resistentes por serem iônicas. A velocidade de uma reação dos compostos orgânicos é lenta e geralmente necessita de catalisadores, como por exemplo a hidrogenação de óleos, que melhora a estabilidade do óleo e modifica sua textura, tornando eles também mais acessíveis ao nosso organismo. Uma hidrogenação completa modifica a textura do óleo, endurecendo para produzir a margarina. Tá? Hidrogenação. Solubilidade. A maioria dos compostos orgânicos é pouco solúvel e insolúvel em água. Por quê? A água ela é o quê? Apolar ou polar? Polar. Ela possui nuvens eletrônicas que aumentam essas cargas. Logo, o momento polar é diferente de zero. Já os compostos orgânicos, eles são praticamente apolares ou apolares. Tá? Então, apolar dissolve apolar. Polar dissolve polar. Sendo assim, se os compostos orgânicos são apolares, eles não se solubilizam fácil na água, que é polar. Então, as mãos sujas de graxa devem ser lavadas em solvente orgânico, ou seja, gasolina, querosene. Elementos constituintes são organogênios, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E em ordem da frequência, enxofre, fósforo e cloro. Sei? Fibra sintética. Alimentos cosméticos, medicamentos, combustíveis são alguns dos produtos que envolvem milhões de substâncias que, em principal componente, é o mais extraordinário dos elementos químicos, que é o carbono. Então, tá aí o carbonozinho. Então, Kekulé foi um químico alemão, em 1857, que determinou as características fundamentais do carbono nos compostos. Primeiro, que ele é tetravalente, porque ele é da família 4A, tá? Ele pertence ao grupo 14, é só contar as colunas. E por que ele é tetravalente? 4 ligações ao redor. Tá? Trata-se do primeiro postulado de Kekulé, que atribuiu ao carbono a possibilidade de 4 ligações. A estrutura ao lado representa esse composto, tá aí, a representação. Então, olha só, ele pode ter um cloro ou qualquer outro elemento, tá? Pode estar deslocado em várias partes, ó. Por que esse deslocamento? A figura não está colocando, mas existe aqueles posicionamentos para frente, para trás, no mesmo plano, tá? Então, você percebe que ocorre uma disposição desse cloro. Ok? São valências iguais. O carbono forma ligações múltiplas, então ligações simples, duplas e triplas. Lembrando que todas as ligações sigmas são simples são sigma, e as duplas elas podem ser uma é sigma e outra é pi. E na tripla, duas, o quê? Um par de sigma e outro de pi. Você tem o quê? Esses pares que ele está falando, você tem o quê? Sigma, pi, pi. Ou pi, sigma, pi. Ok? O carbono forma cadeias. Com certeza. Então, você tem vários tipos de cadeias, vários compostos. Então, esses compostos eles podem ser simples, eles podem ser ramificados, eles podem apresentar heteroátomos, que é o caso do nitrogênio aí. Então, vamos lá para os tipos de cadeia carbônica. Elas podem ser abertas ou acíclicas ou alifáticas e podem ser fechadas ou chamadas de cíclicas ou alicíclicas. Então, você tem as duas representações. Quanto à disposição desses átomos, eles podem estar dispostos de forma normal ou ramificado, quando apresentam caminhos diferentes de carbono. Os tipos de ligação podem ser saturados, quando só tem ligações simples entre carbonos, e insaturada quando apresentam duplas. Ah, mas tem um nitrogênio no meio. Sim, mas tem um carbono logo depois. Duplas ou triplas. A natureza pode ser homogênea ou heterogênea.
Lembrando que homogênea não apresenta heteroátomos entre os carbonos. Ele pode estar presente fora, como é o caso do primeiro desenho. E heterogêneo quando existe o gaiato, ou seja, o heteroátomo está entre esses carbonos. Então, olha só, eu também tenho os tipos de carbono. Quando é que eu tenho um carbono primário? Quando ele está ligado a outro carbono. Tá? Então, ele é primário considerando o quê? Vamos colocar aqui para riscar. Por que esse carbono aqui é primário? Porque ele tem 4 ligações e uma das ligações está ligada ao carbono, beleza. As outras são hidrogênios, considerando. Ah, mas se fosse uma dupla, não tinha problema, ó. Aqui seria hidrogênio e aqui hidrogênio. Então, ele seria um carbono primário. Então, independente da quantidade de ligação, o importante é a quantidade de carbono que está ligado a ele. É logo que esse aqui, ó, é um carbono secundário, assim como esse, e esse aqui é primário. Terciário, ó. Ou secundário, desculpa, secundário, quando ele está ligado a 2 carbonos, independente se é sigma pi, tá? Se é dupla, se é simples, não tem isso. Eu quero saber quantos carbonos estão ligados a ele. No terciário, você tem 3 carbonos ligados ao carbono central. E no quaternário, você tem 4 carbonos ligados a ele. Então, primário, quando eu só tenho um carbono ligado a mim. Secundário, quando eu tenho 2. Terciário, quando tem 3. Quaternário, quando tem 4. O que é uma hibridação? Ela é sp, sp2, sp3 ou S. O carbono sofre hibridação, ou seja, mistura de orbitais. Isso a nível quântico. Existem 3 tipos de hibridação para o carbono. Então, olha só. Quando ele está fazendo somente ligações simples, eu tenho sp. Tá? Então, você percebe os orbitais, tá? Orbital S, orbital px, orbital py e orbital pz. Então, são disposições dentro de um plano. A sp3 é quando você tem o quê? 4 ligações, é a tetravalência. Então, é a mistura de 3 orbitais p puros com o orbital s puro, formando 4 novos orbitais híbridos, denominado sp3. Ou seja, olha só, o carbono faz isso. Então, toda vez que ele estiver fazendo 4 ligações bem dispostas, é sp3. Ok? Resumindo isso. Se eu quiser um SP, apagar aqui, um SP2. Se eu quiser um SP2, só um instante. Vou ficar um desenho melhor para vocês. Então, eu teria isso, ó. Esse aqui seria um SP2. Ah, não, mas eu quero um SP. Como seria um SP? Como seria o SP? Teria que ser o quê? Linear, não é isso? De novo. Olha só. SP. Ok? Só apagar. Pronto. Então, a nível de orbitais é esse aqui, ó. A hibridação. Então, você faz uma disposição desses elétrons nos orbitais e obtém, ó, a junção do S com P, sp3. Isso quando ele for tetravalente, como está o desenhozinho aí, ó. 1, 2, 3 para frente. A preenchida é para frente, não é isso? E a tracejada para trás. Olha só o modelo de Stuart, para frente e para trás, representado pelas bolinhas, ó. Então, tetravalência. Ok? Essas disposições são os elétrons íons orbitais. Então, é hibridação sp2, aquilo que eu já desenhei para vocês. Tem um ângulo de 120 graus, do qual você tem uma geometria triangular, ou seja, vai apresentar uma dupla. Tá? Então, molécula do eteno. A hibridação, olha só como fica bem invisível. Então, isso aí é um tipo de sp2. Então, que tipo de hibridação é nessas ligações? sp2, sp2 ou pp. E quando é o hidrogênio, sp2. Por exemplo, a representação para essa ligação aqui, ó, seria sp2. Aqui
sp2, sp2. Então, cuidado com isso. Tá, representação, desculpa, para os orbitais. Exemplo de ligação sp seria aquilo que eu já falei para vocês também, né? Quando você tem uma ligação tripla. Ok? Então, olha só, vamos direto para o exemplo. Tá aí. Então, a gente tem uma representação SP por causa da presença da tripla ligação, fazendo a distribuição dos orbitais, que isso é... Aí, pronto. Então, você vê que essa distribuição dos elétrons, orbitais, dos níveis, tá? É uma representação bem interessante. Vamos para a nomenclatura, né? Função orgânica é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, denominada propriedades funcionais. Para o estudo das funções, é preciso iniciar o estudo da nomenclatura, segundo aí o PAC. Então, a nomenclatura consiste, a primeira coisa, em contar a cadeia principal, que é a cadeia que possui maior quantidade de carbonos. Tá? Então, quando eu tenho um carbono met, 2 et, 3 prop, então são os prefixos que você vai usar. Temos os radicais. Quando sobra um, tá? É o metil. Quando sobram dois, etil. Também quando sobram três, N-propil. Mas se ele estiver ligado a um carbono secundário, você tem o isopropil, ele pode ser também um N-butil. Então, sobrou um pedaço enorme, 4 carbonos por fora. Ou um sec-butil. Então, cuidado com esses radicais. Regras fundamentais. Considerar a cadeia principal, aquela que é mais longa, aquela que possui maior quantidade de carbono. Numerar a cadeia, onde está mais próximo dos radicais, mas se tiver uma insaturação, da insaturação. Se tiver um composto, do composto. Não existe aquela regra, composto, insaturação, radical. Citar as ramificações em ordem alfabéticas, precedida pelos seus números de colocação da cadeia principal. Ok? Então, temos aí os hidrocarbonetos. São compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, sendo que eles podem ser alcanos, quando só tem ligações simples, caso do petróleo, alcenos, quando apresentam duplas, é o caso dos plásticos, e os alcinos, quando apresentam triplas, caso dos solventes. Ou seja, olha só, ligação simples, duplas e triplas, alcanos, alcenos e alcinos, ok? Prefixo an para simples, em para dupla e in para tripla. Então tá aí. Metano, met, porque só tem um carbono, só tem ligações simples an e o sufixo de hidrocarboneto, O. Et, de 2 carbonos, an, de ligação simples e O, o sufixo de hidrocarboneto. Eteno, et, de 2 carbonos, en, de dupla ligação, e o O de hidrocarboneto, o sufixo, não é isso? Aí você já está vendo aí, propeno, não precisa enumerar porque ele está no carbono primário. Se ele está no carbono primário, não precisa colocar um propeno, que seria, tá? Ou então prop, um eno, não precisa. A gente já tem, tá? Já está subentendido que começa com 1. E o etino, 2 carbono com ligação tripla. Então, olha só. Escolhe-se a cadeia principal, que possui maior quantidade de carbono. Faz a numeração. Por que eu estou numerando de 1, 2, 3? Porque está mais próximo do radical, certo? 1, 2, 3, 4, 5. É um pente. Esse aqui é um radical, tá? Que só tem uns, logo ele é qual? Met. E o sufixo de radicais é il, é por isso que ficou metil. Então, como seria o nome? 2, no carbono 2, eu tenho um metil e eu tenho um pentano, tá? Vamos para outro exemplo. Pentano, a cadeia principal. Olha só, e o radical. Olha só esse. Então, 2, 2, 4 trimetil. Então, como foi que aconteceu isso? Vamos voltar aqui. Riscando. Então, cadeia principal. Isso aqui são os radicais. Então são 3 metil. Eu tenho que identificar trimetil.
A cadeia principal é um pentano, mas a numeração começa daqui? Não, começa daqui. Por quê? Porque eu tenho dois radicais. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é por isso que ficou 2, 2, 4, trimetil. Então, eu espero que vocês tenham ajudado, ok? Beijo.